Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando Maturi, eu sou advogado criminalista e nesse vídeo nós vamos falar sobre 4 grandes problemas da nossa justiça criminal. Vamos lá. Número 1. O primeiro grande problema é o número de casos que sequer chegam a entrar para a justiça criminal. Ou seja, crimes que acontecem aí na sociedade, mas que não são discutidos pela justiça criminal. Só para você ter uma pequena ideia do tamanho dessa distância, do tamanho dessa disparidade, no ano de 2021 foram abertos 1,5 milhão de novos processos criminais, ao passo que nesse mesmo período saiu um dado do IBGE que pelo menos 4,4 milhões de furtos e roubos foram praticados, isso no ano de 2021 também. Só isso já mostra a grande proporção dos casos que não foram comunicados à polícia e não resultaram na abertura de um processo criminal. Lembrando que aquele número de 1,5 milhão de processos criminais se refere a todos os tipos de crimes. E esses 4,4 que eu acabei de falar são apenas furtos e roubos. Esse número de ocorrências não comunicadas às autoridades, ele não é tão grande quando nós estamos falando de um veículo furtado ou roubado. Nesse tipo de situação, pelo menos 90% dos casos são comunicados. O problema é quando o objeto furtado ou roubado é qualquer outro que não seja esse que eu acabei de falar, porque aí 50% das ocorrências, em média, não são comunicadas. A consequência disso é que não havendo comunicação, não haverá investigação e também não haverá possibilidade de punir quem praticou esse crime. Eu vou projetar aqui na tela para você as razões pelas quais as pessoas não comunicam o crime. Uma das razões é não acreditar no trabalho da polícia, mas essa não é a única razão alegada pelas pessoas. Esse dado vai estar aparecendo aqui na tela para você. E a bem da verdade é preciso dizer que a justiça criminal já tem certa dificuldade para lidar com os processos criminais que foram abertos. Seria difícil imaginar o que aconteceria se todos esses crimes de fato derem causa à abertura de um processo criminal. O sistema provavelmente colapsaria. Número 2. Um segundo grande problema da justiça criminal é o tempo que os processos levam para chegar ao final. Só para você ter uma ideia, a justiça leva, em média, 2 anos e 11 meses para chegar a uma sentença de primeiro grau. Depois disso, é preciso que esse caso vá para a segunda instância, onde ele costuma demorar em média mais uns 7 meses para ser julgado. Esses números são as médias nacionais. Se nós formos somar esse tempo, portanto, temos aí 3 anos e meio aproximadamente para que nós possamos chegar ao final de um processo criminal. Esse é o final da maior parte dos processos criminais, eles costumam acabar em segunda instância, mas ainda é possível entrar com recursos para o STJ e para o STF. No caso do STJ, ele leva em média 5 a 6 meses para fazer o julgamento de um caso. Completaria aí o ciclo basicamente de 4 anos para se chegar à conclusão de um processo criminal. Esse é um problema bastante concreto, porque ao mesmo tempo em que a justiça criminal não pode levar tanto tempo para dar uma resposta à sociedade, a justiça criminal também não pode ser acelerada demais. Nós não podemos transformar um processo criminal em uma rede de fast food. Seria um problema, porque a consequência do processo criminal é muito severa na vida de uma pessoa. Acelerar isso de uma forma que prejudica a qualidade da decisão que vai ser proferida e da conclusão que vai se chegar é um problema bastante sensível. Então, esse equilíbrio acaba sendo muito difícil, mas efetivamente não pode demorar tanto. Número 3. O terceiro grande problema é a superlotação do nosso sistema prisional. Existem basicamente 2 razões para você colocar uma pessoa na cadeia. Em primeiro lugar, a pessoa que cometeu um crime precisa ser punida como resposta à sociedade em razão do crime que aconteceu. De outro lado, você precisa prevenir que novos crimes não aconteçam. Esses são os 2 objetivos essenciais de se punir uma pessoa que cometeu um crime. Mesmo assim, a pena, tal como ela foi descrita pela nossa lei, ela não passa da privação de liberdade de uma pessoa. Manter uma pessoa privada de liberdade.
É necessário que no tempo em que essa pessoa esteja presa, esteja encarcerada, sejam feitos esforços para que ela saia das unidades prisionais melhor do que ela entrou, para que ela saia com uma tendência menor de cometer novos crimes. São os esforços direcionados à ressocialização ou à recuperação da pessoa que foi presa. E os altos índices de reincidência estão aí para mostrar que essas finalidades evidentemente não estão sendo atingidas. Desses dois objetivos da pena, o de punir e o de ressocializar, apenas o de punir está sendo conseguido ser efetivado pelo Estado e o de ressocialização está cada vez mais deixado de lado. Na prática, é até fácil entender por quê. As unidades prisionais estão superlotadas, faltam condições elétricas, hidráulicas, sanitárias, de higiene, as celas são superlotadas, imundas. Você não tem condições de submeter uma pessoa a esse tipo de lugar e acreditar que ela vai sair de lá muito melhor do que ela entrou. Número 4. E o quarto problema que nós vamos falar aqui é a falta de segurança jurídica que está vigorando no nosso país. Veja bem, a nossa Constituição Federal desenhou um sistema de poder judiciário que faz muito sentido. Então você tem o processo de primeira instância, onde um juiz de primeiro grau vai analisar o processo como um todo, e essa decisão, essa sentença desse juiz de primeiro grau vai passar por uma revisão em segunda instância. E essa revisão de segunda instância, ela vai abranger o processo como um todo, com todas as complexidades que ele envolve. É aí que acaba a maior parte dos processos criminais. Mas a Constituição Federal também instituiu o Superior Tribunal de Justiça como órgão responsável pela interpretação de leis federais e o Supremo Tribunal Federal como órgão responsável para fazer a interpretação da nossa Constituição Federal, cabendo a eles essa interpretação em última análise. Cabe a eles a interpretação que deverá ser aplicada para o país como um todo. Tudo isso com o objetivo de uniformizar o entendimento e transformar a administração da justiça, não importa de que órgão ela venha, como se fosse uma coisa só, como se fosse parte de um todo, para que pessoas em diferentes lugares do Brasil tivessem acesso aos mesmos entendimentos, às mesmas leis, aos mesmos benefícios e às mesmas consequências do processo. E o problema tem sido que diversos tribunais de segunda instância têm desrespeitado entendimentos consolidados tanto do STJ quanto do STF. A consequência disso recai sobre as pessoas que não têm condições financeiras para enfrentar a justiça criminal. Isso por uma razão muito simples. Com recursos financeiros, você tem a condição de fazer com que o seu caso chegue até o STJ e o STF, onde esses entendimentos já consolidados vão ser aplicados no seu caso concreto. Ao contrário disso, quando você não tem recursos financeiros para levar essa discussão até esses lugares, o processo criminal acaba terminando em segunda instância, muitas vezes não aplicando esses entendimentos já definidos pelos tribunais superiores. Isso, naturalmente, causa muita insegurança jurídica e o principal prejudicado é o cidadão que sente o peso da justiça criminal na vida dele. Esses são apenas 4 problemas da justiça criminal. Infelizmente, não são os únicos, há diversos outros problemas que precisam ser enfrentados. Mesmo assim, eu gostaria de finalizar esse vídeo deixando claro que há um enorme número de pessoas dedicadas ao aprimoramento da justiça criminal. Embora ela não seja perfeita hoje, ela era muito pior no passado. Hoje ela é muito melhor do que já foi. O amadurecimento de uma sociedade e da justiça de um país leva tempo e ele é fruto de muitas discussões, de muitos estudos, de muitos esforços e ele passa também, infelizmente, por muitos erros. Mas esse é um caminho que precisa ser trilhado. Mas isso não significa que nós não devamos ter esperanças. Faz parte do nosso trabalho, da comunidade jurídica e da sociedade como um todo expor esses problemas e essas mazelas e procurar alternativas. O mundo hoje é muito melhor do que ele já foi no passado e hoje a sociedade tem ferramentas que antes ela não tinha. Cabe a nós
continuar esse trabalho de aprimoramento da justiça criminal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e inscreva-se no canal para você não perder os próximos vídeos. Comenta aqui a sua opinião sobre outros problemas que eu acabei não falando, mas que você acha que são importantes de ser mencionados. Nos vemos na próxima. Até mais.